E hoje recebendo aqui no Debate em Família, né, o André Oswaldo Santos, diretor de mercado da Enel. E bom dia, André, tudo bem? Oi, bom dia. Bom dia para vocês, bom dia a todos os ouvintes. É. Então, trouxemos o André aqui, assim como trouxemos o diretor executivo do Procon, André, para falar um pouco sobre essa situação toda que ocorreu aí com a Enel nessa pandemia, né? Porque o volume de reclamações que nós recebemos aqui, André, foi muito grande. Foi assim, nós não tivemos condição de responder a quantidade de ouvintes que ligou para cá durante o programa, participou através do youtube.com, participou através do WhatsApp, do Debate em Família, fazendo essas reclamações todas, né? E uma das reclamações que se fazia não era só em relação ao valor, né? Mas é como esse valor, se chegou à conclusão desse valor, e também uma outra coisa que se colocava era exatamente que a resposta da Enel era que havia sido avisado que a leitura deveria ser feita pelo próprio consumidor, né? E isso, segundo o consumidor, ele não sabia disso, né? Ele não tinha conhecimento sobre isso. O que de verdade aconteceu, André? Por que a Enel tomou essa iniciativa que não tomou a Sabesp, que não tomou as empresas de gás, né, que foram fazer leitura na rua normalmente, fizeram a leitura e apresentaram as suas contas e não tiveram nenhum problema com o consumidor em real, como teve a Enel? Uhum. Bom, lá no final de março, né, na verdade no mês de março, quando começou toda essa questão que a gente começou a viver aí nessa pandemia, né, aí foi quando nós tomamos a decisão, amparados aí pela regulação, porque na verdade, uma resolução da nossa agência reguladora, dizendo, né, que as empresas poderiam tomar esse tipo de decisão. E aí, no final de março, aqui em São Paulo, como a gente estava aí no epicentro da pandemia, e a Enel tem uma particularidade que acho que é importante a gente esclarecer para todos, né, que é a questão dos medidores estarem internos nas casas dos clientes. Então, a gente tem 90% dos medidores, eles são internos. E a gente não conhecia bem como é que estava esse negócio da pandemia, muita coisa ainda estava em fase de aprendizado, o próprio governo estava saindo ali com vários decretos, né, o governo federal, o governo estadual, governos municipais, saindo com decretos ali naquele momento, né, sobre a questão da pandemia, calamidade pública, e aí foi tomada essa decisão, amparada aí por todos esses decretos e também pela resolução da agência reguladora, e nós paramos a atividade de leitura, basicamente para tirar, né, preservar ali a saúde, a vida do leiturista, e também pensando nos nossos clientes, né, já que o leiturista, ele visita muitas casas, muitos clientes durante o dia. Para vocês terem uma ideia, o leiturista, ele passa em 450 unidades consumidoras por dia. Então, o leiturista era um possível vetor ali de comunicação, de contaminação. E aí foi quando a gente tomou essa decisão. É importante a gente lembrar também que ali no final de março, né, quando a gente estava ali, tomou essa decisão, não tinha nem álcool em gel, nem máscara suficiente para todos, né? A gente teve que fazer um trabalho de importação desses materiais para as nossas equipes aqui, que a gente manteve todo o serviço de eletricistas, né, o serviço para manter a luz na casa de todo mundo. Esse foi o serviço essencial que a gente conseguiu manter funcionando. Então, assim, tem toda ali uma questão de aprendizado ali naquele momento, né, e a decisão que a gente tomou foi para preservar aí a vida dos leituristas e também dos clientes, né, a saúde e a segurança de todos, por conta de uma possível contaminação aí com essa atividade. E aí, reclamações, elas coincidem com isso, porque quando a gente parou a leitura, basicamente ali a gente passou, também amparados aí pela resolução da ANEEL, né, pela regulação, nós faturamos pela média, durante esse período, né, que estava paralisada a leitura, o cliente recebeu as faturas, mas recebeu pela média de consumo. E o cliente tinha, quando a gente parou essa atividade,
a gente fez algumas campanhas de comunicação falando sobre a autoleitura. Então, o cliente tinha a oportunidade também de fazer a autoleitura através do aplicativo, através do site, até do nosso 0800. Ele tinha essa oportunidade de fazer a autoleitura caso ele não quisesse ser faturado pela... Quem não fez a autoleitura, e a gente teve até um número expressivo de autoleitura aí nesse período, né? Nós tivemos 1.300.000 autoleituras nesse período. Então, é um número bem expressivo. Só que tem muita grande parte dos clientes que optaram por não fazer a autoleitura. Não, então, a grande maioria, André, sem te cortar, André, a grande maioria dos ouvintes que conversaram, passaram informações para cá e entraram até para conversar com o diretor do PROCON, é que, inclusive, a emissora aqui, a gente até imaginou mover uma ação contra a Enel, né, a partir dessas reclamações todas. Depois a gente viu que o PROCON estava tomando as iniciativas e nós paramos. Mas a reclamação é que foi uma comunicação que não chegou até as pessoas, né? Apesar de que, nesse período, as pessoas estavam ouvindo os programas de rádio, estavam realmente ligados nas notícias que estavam acontecendo, essa notícia não chegou. Lá no meu condomínio, realmente a leitura foi feita pelo pessoal de administração. A administração foi lá e fez a leitura de cada uma delas, recebeu um comunicado e fez a leitura e eu não tive nenhum problema nesse sentido. Mas a grande maioria das pessoas tiveram. E o maior problema, André, que aí a leitura, por exemplo, pela média, se contradiz por si só, é que grande parte das empresas estavam fechadas. Nós tivemos vários escritórios que não tinham custo nenhum de energia. Custo de energia zero, né? E aí, de repente, eles receberam uma conta pela média de 12 meses, quando eles estavam sem custo de energia nenhum. Esse foi um procedimento, como eu falei, amparado aí pela regulação, né? E aí, assim, acho que é importante a gente explicar essa questão do faturamento pela média, ele está previsto na regulação e nas situações aí de calamidade pública, né, que é a situação exatamente a qual a gente estava, né, ou está ainda. O cliente que recebeu essa fatura pela média, eu vou falar primeiro daquele que recebeu uma conta mais alta depois, tá? Então, ele recebeu as contas pela média, já estava consumindo um pouco mais nesse período, mas estava pagando pelo consumo passado, né, pelo histórico de consumo passado. Quando a gente retoma a leitura, isso aconteceu ali no mês de junho, aí, de fato, o cliente recebe uma fatura mais alta porque vem com essa diferença. E aí a gente está oferecendo para todos, né, o parcelamento, né, e esse parcelamento em até 12 vezes, que não é qualquer parcelamento, é um parcelamento em até 12 vezes sem juros no financiamento. Com relação a esse ponto que você fala de quem estava fechado, e aí isso aconteceu com grande parte dos comércios, né? Sim, isso é verdade, é isso aí. Grande parte dos comércios estavam fechados por conta aí da pandemia. E aí eles foram, de fato, faturados pela média, né, de consumo anterior, estava consumindo menos na grande maioria. Na hora que isso acontece e a gente retoma a leitura, a gente verifica isso e automaticamente foi dado um crédito para esses clientes, né? Então, assim, se eles já tivessem pago essas faturas pela média, pagaram maior, eles receberam um crédito nas próximas faturas. Se eles ainda não tivessem pago essas faturas, a gente revisou essas faturas com base na leitura após a retomada. Então, é um processo onde automaticamente esses clientes que receberam uma conta maior, eles receberam um crédito assim que a gente verifica a leitura real com a retomada da atividade dos leituristas. Bom, Fábio Patrício. Bom, bom dia, André. Uma colocação que a gente ouviu muito aqui é do não recebimento da conta, né? Eu particularmente não tive esse problema, eu recebi a conta todo mês, né? E a gente sabe que muitas pessoas recebem a conta através da maquininha, né? A pessoa vai lá ler o relógio e automaticamente a conta já sai ali e essas pessoas pagam por aquela conta. Foi enviado pelo correio a conta de todas as pessoas, porque a gente tem também reclamações que essas pessoas não receberam essas contas para efetuar o pagamento. Porque se você está lendo pela média e chega todo mês,
você efetua o pagamento da média e, de repente, algum desconto ali acontece depois. Mas teve reclamações de que a conta, além de ter aumentado, acumularam meses, e aquilo só chegou acumulado para ela pagar, por exemplo, a pessoa pagava... Se eu não me engano, teve uma aqui de R$130, né, que falou naquela época. Sim. Que houve essas reclamações, e veio uma conta de 500 para ela pagar. Se ela tem uma média de 130, se chegasse todo mês para ela continuaria pagando mensalmente os 130, não teria que pagar uma conta alta de 500. Então, por isso a pergunta, foi enviado pelo correio de uma forma diferente, né, já que a pessoa não recebeu em mãos a conta, essa conta mensalmente para que essa pessoa pagasse essa conta, pudesse pagar essa conta? Foi, você colocou bem, assim, o leiturista, ele já tem uma função de leitura do medidor, né, e também da entrega da conta no mesmo momento. Então, ele faz a leitura, emite a conta e já deixa a conta ali com o cliente, na casa do cliente. Quando a gente decidiu, né, por parar a leitura, a atividade do leiturista, a gente colocou toda a entrega de contas por correio. Então, a gente tem, né, uma atividade onde a gente faz toda a impressão dessas contas e todas elas, né, para todos os clientes foram enviadas por correio. Né, assim, aí o que pode ter acontecido é algum problema no serviço de entrega, mas a gente colocou isso, né, todas as contas de todos os clientes que estavam sendo faturados pela média aí nesse período para entrega por correio. Júnior Berilo. Bom dia, André. André, a minha pergunta é a seguinte, a cobrança pela média, ela foi realizada apenas aqui em São Paulo ou foi uma política que foi levada para todas as praças, todos os estados onde a Enel ela é concessionária de energia elétrica? E nesse caso, se foi em todos os estados, todas as praças, vocês só tiveram problemas aqui em São Paulo ou houve problemas em outros estados também? Então, a Enel, a gente parou para avaliar todos os estados, né? A gente está tem distribuição em 4 estados. A gente fez essa parada ali no mês de março, quando começou, né, essa coisa toda da pandemia, a gente fez uma avaliação para todos eles, né, para os 4 estados. Só que São Paulo estava com uma particularidade aí, porque estava tudo começando aqui em São Paulo, e a gente tem uma questão particular em São Paulo, que a nossa concessão aqui tem uma densidade muito maior, né, do que nos outros estados. Então, e tem também essa particularidade dos medidores serem internos, 90% dos medidores internos. Então, a decisão de parar a leitura, ela aconteceu somente aqui em São Paulo, por conta dessas particularidades específicas aqui de São Paulo. André, uma coisa que também ficou aqui meio dúbio para a gente aqui foi o seguinte: como é que está a relação de vocês e o PROCON? Porque o PROCON realmente, né, foi para cima de vocês com tudo e realmente ficou uma situação assim meio delicada, falaram em 60 milhões de multas, né, nessa situação toda. Como ficou essa relação PROCON-Enel? Bom, acho que as reclamações no PROCON, elas coincidem ali, né, com a retomada da leitura. Então, quando a gente retoma a leitura, a gente ficou ali 2, 3 meses para alguns clientes, né, até 3 meses sem fazer a leitura. Cliente sendo faturado pela média. Quando a gente retoma a leitura, o cliente recebe uma conta mais alta. E as reclamações no PROCON coincidem com a retomada da leitura, né, esse aumento de reclamações no PROCON. O PROCON abriu um processo administrativo, né, esse processo administrativo ainda está em curso, a gente vem prestando todos os esclarecimentos para o PROCON, né, a gente vem numa relação, sempre teve uma relação muito próxima com o PROCON, porque o PROCON ele tem o objetivo de defesa do consumidor e a gente quer atender bem o nosso consumidor, então a gente sempre teve uma relação muito próxima, de muita proximidade com o PROCON, e a gente manteve isso nesse momento também. No curso desse processo administrativo, a gente foi prestando todos os esclarecimentos para o PROCON, continua dessa forma, né, prestando aí todos os esclarecimentos. Então, a relação está dessa forma, né, estamos aí num curso administrativo, num processo administrativo, e a gente vem prestando aí todos os esclarecimentos para o PROCON. As multas, a gente vem também aí tratando com o PROCON, a gente vem correndo aí dentro desse processo administrativo, então a gente está tratando aí tudo dentro do processo.
O André, uma outra coisa, olha, eu tenho um ouvinte aqui, o Brás, lá de Jardim Peri, que ele diz o seguinte, ó, no dia 8/5, eu tenho 5 protocolos, fiz 5 ligações, tenho todos os protocolos em mão, para informar a autoleitura, né? E fiquei mais ou menos 30 minutos no telefone e não consegui nada. Quer dizer, ele fez a autoleitura, quis apresentar para a Enel e não conseguiu apresentar para a Enel. No dia 8/5, ele tem 5 protocolos, que foram as 5 tentativas que ele fez para resolver essa situação. Obviamente, nós tivemos centenas de casos aqui, André, de pessoas que tentaram fazer isso e depois, segundo ele, recebeu uma conta da qual ele não tinha nenhuma condição de pagar. Então, mas a autoleitura, como eu falei, a gente estava com o serviço de autoleitura disponível no aplicativo, no nosso site e também no 0800. O cliente específico que você comenta, a gente tem que analisar para ver o que... Sim, claro. A gente vai ter que entrar nesse detalhe. Claro. Mas muitas pessoas conseguiram fazer a autoleitura, né? Eu mesmo fiz autoleitura, tenho familiares, vizinhos, né? Várias pessoas, tem um número enorme de pessoas, é o que eu falei, eu citei esse número, né? 1.300.000 autoleituras que a gente recebeu nesse período aí da pandemia que a atividade de leitura estava parada. Então a gente tem que analisar o caso dele especificamente para ver o que aconteceu. Júlio. André, está sendo realizado aqui em São Paulo alguns mutirões, né? Nesse final de semana aconteceu um mutirão aqui na região do Jaçanã e outro mutirão na região de Ermelino Matarazzo. Esses mutirões, eles têm aí, o objetivo é que a população, ao invés de ir às lojas, né, para não ter tumulto, para não ter aglomeração nas lojas, eles se desloquem para os mutirões, está tendo o apoio da administração municipal. Então, o que você... o que está acontecendo nesses mutirões? Como estão acontecendo esses mutirões? Qual que é o objetivo e quais são as ações que são tratadas nesses mutirões? O objetivo, né, basicamente dar mais opções aí, ampliar as possibilidades para o nosso cliente nos procurar para poder fazer a negociação. Aqueles que tem, né, ainda uma conta em aberto, a gente continua oferecendo parcelamento, né, em até 12 vezes, sem juros no financiamento, para todos os clientes, né, de forma ampla e restrita. A ideia do mutirão é a gente criar mais espaços para que o cliente possa nos procurar, e aí num dia ali de sábado, né, onde ele pode fazer isso com hora marcada, num local amplo, né, onde a gente ali já fez, né, o primeiro mutirão foi na Zona Sul, com grande apoio aí, como você comentou, da Prefeitura, né, então a gente agradece muito a Prefeitura de São Paulo, que nos cedeu um espaço ali do céu, ali no Feitiço da Vila, ali na Zona Sul. Agora, nesse último sábado, a gente teve na Zona Norte, no Jaçanã, e também na Zona Leste, né, fazendo também esses mutirões, ali no Parque Cisper, na Zona Leste. E a ideia é oferecer, né, mais possibilidades para o cliente nos procurar de forma presencial, aquele cliente que precisa, né, de um atendimento presencial e, muitas vezes, não tem a condição de ir no dia de semana, por exemplo. Então, o que a gente está fazendo é isso, é colocar mais espaços, né, mais opções para o nosso cliente nos procurar e poder fazer a negociação. Acho que é importante a gente dizer para todos também, né, para os clientes que precisam de um atendimento presencial, as nossas lojas, né, a gente ampliou muito a capacidade de atendimento das lojas, então a gente está atendendo todo dia de semana a partir das 7 horas e vai até 4h30 da tarde. Nos sábados a gente também está abrindo as lojas, a gente colocou lojas de campanha, então são outros espaços que a gente tem, né, muitas vezes anexo às lojas ou próximo às lojas que a gente já tem. O atendimento a gente também tem feito agendado para a gente garantir que não vai ter aglomeração, garantir o distanciamento social. Então tem várias ações aí para a gente conseguir atender o nosso cliente que precisa de um atendimento presencial, e o mutirão é mais uma delas. E a gente agora vai fazer mais 2 agora no próximo sábado, tá? A gente vai fazer agora na Zona Oeste. A gente já tem ali o endereço, vai ser no Céu Jaguaré, onde a gente vai estar agora no próximo sábado, e a gente vai estar na região do ABC também, num espaço que a gente ainda está fechando e a gente logo vai divulgar.
Bom, André, uma última pergunta, né, que o nosso horário também já está se esvaindo, né? E a pergunta é a seguinte: qual o risco que esses consumidores têm de ver a sua luz cortada caso eles não tenham conseguido fazer esse acordo com vocês de parcelamento e tudo mais? Então, acho que é importante a gente falar para todos, né? A gente já vem falando desse assunto, né, do faturamento pela média, da parada da leitura. A gente vem isso, né, para todos os clientes, para o Procon, né, para todos que a gente tem falado, a gente tem demonstrado que o processo está correto, está amparado na regulação e as faturas estão corretas, né? Não tem nenhum tipo de cobrança indevida. Então, é importante que a gente faça esse esclarecimento novamente para todos, e aí pedir para que os clientes nos procurem para poder fazer uma negociação, né? A gente tem feito aí, o nosso foco até então tem sido esse, para que o cliente faça a sua negociação. Com relação aos cortes de fornecimento, a gente está autorizado desde o dia 3 de agosto, também pela nossa agência reguladora, a efetuar os cortes, mas a gente vem postergando essa atividade de cortes, e agora a gente vai começar a mandar os avisos de corte só a partir agora do meio desse mês, a partir do dia 15. E aí depois, mesmo recebendo o aviso de corte, a pessoa tem, pela própria regulação, 15 dias até que ela fique apta ao corte. Então, assim, a gente está dando, né, bastante espaço e tempo para que, como eu falei, o nosso foco é para que o cliente faça a negociação com a gente, e o corte, apesar de estar autorizado, da gente poder fazer isso pela resolução, ele é o último que a gente quer que o cliente nos procure para negociar. Só fazendo uma colocação, André, tem os meios digitais, né? Você falou do aplicativo, do telefone, e tem o meio físico também, que são as lojas que o cliente pode se dirigir para poder ver a sua posição, a sua situação em específico. Tem nesses meios físicos, e ainda tem esses eventos que vocês estão realizando. Aonde o cliente pode encontrar esses endereços das lojas e desses eventos? Tem tudo no site da Enel. Se você puder passar para a gente, o cliente aí já fica sabendo aonde ele pode encontrar tudo isso. Isso, tem todas essas informações estão no nosso site, né, os endereços, então o cliente pode entrar ali no site eneldistribuiçãosp.com.br e aí consultar os endereços das nossas lojas presenciais. No site ele também consegue, né, fazer a negociação, e aí quando ele entra no site ele vai procurar ali pela negociação, vai entrar no nosso portal de negociação, e aí no site ou no aplicativo, acho que é importante a gente até dizer que fica fácil para o cliente navegar ali, ver o quanto ele tem de dívida, simular um parcelamento, e aí, como eu falei, né, acho que é importante repetir, ele pode chegar em até 12 vezes, a gente não está cobrando juros nesse financiamento, então o cliente pode simular ali, e aí escolher o número de parcelas que melhor cabe aí para cada cliente. Então, a gente tem os canais digitais, né, o nosso site também tem a informação de todos os canais presenciais. Aí, então, você pode repetir o site, por favor? É Enel Distribuição, é isso? eneldistribuiçãosp.com.br. O distribuição aí não tem cedilha, né? Distribuicão, né? Distribuicão, né? Isso André, aí. nós te agradecemos aí pela sua gentileza de estar aqui conosco, realmente respondendo essas perguntas todas que os ouvintes fizeram durante todo esse tempo. As reclamações são realmente muito grandes, ainda continuam. Nós estamos recebendo aqui um volume muito grande de interferência dos ouvintes, realmente estão aí querendo até perguntar para você, a gente está, né, não tem tempo para isso, nós não temos tempo para isso, mas qualificando realmente como qualificou o CAPES, de uma decisão burra da Enel, segundo o CAPES. Segundo o Fernando CAPES, foi uma decisão burra da Enel, que não foi tomada pela Comgás, pelas empresas de gás, e não foi tomada também pela Sabesp. E uma outra decisão que a Enel tomou, e que realmente causou problemas, senão não teria causado todo esse problema, foi utilizar alguns meios de comunicação só para fazer
esse anúncio. Se ele tivesse feito isso por todos os meios de comunicação, como serviços mesmo, até prestados pelos meios de comunicação, com certeza vocês não estariam sofrendo esse desgaste, porque foi realmente um desgaste muito grande. Mas eu quero te agradecer, André, por estar aqui conosco, e quero convidar você de novo para estar aqui conosco outras vezes, não sobre esse problema, mas falando um pouco sobre a distribuição de energia elétrica, como ela funciona, como nós já fizemos, inclusive, em outros momentos aí com o Max Félix, em outras situações. Com certeza, estamos à disposição. Acho que é importante falar, quando a gente olha agora para trás, falar de decisão burra, né? Não vou comentar do CAPES, né? Do diretor do PROCON, mas acho que é importante a gente relembrar que a gente estava ali no momento de início de pandemia, que a gente nunca tinha visto isso, né? Então, assim, são muitas pessoas envolvidas, a gente tem uma atividade de leitura, a gente está falando de mais de 1.000 colaboradores, estamos falando aí de 450 pessoas por dia que o leiturista visita, então é uma decisão que a gente tomou ali, que a gente considera muito assertiva e pensando nas pessoas, no nosso colaborador e nos nossos clientes. André, agradecemos você mais uma vez aqui pela sua presença. Até a próxima vez. Muito obrigado por tudo aí. Tá bom, obrigado. Bom dia a todos. Valeu.